Olá, mulheres, bem-vindas a mais um episódio do Revolution Cast. E hoje a nossa convidada é muito especial para mim, porque é uma amiga de mais de 25 anos, a gente se conhece há muito tempo, não dá nem para ficar falando, para não falar a idade. Ela é minha nutricionista e uma pessoa que eu confio demais. Então nós estamos hoje com a Luísa Chioato. E antes dela se apresentar, eu já vou começar com aquela pergunta básica de sempre. Quem é a Luísa fora do consultório? Tá, amiga, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite. E a Luísa fora do consultório é a Luísa mãe, a Luísa amiga, a Luísa mulher, a Luísa que tem sentimentos, que gosta de treinar, que também tem as suas dúvidas, que também tem as suas dificuldades, em que dentro desse papel de nutricionista e de tudo que é imposto para essa persona, também tem as questões que eu preciso lidar. Então, eu sou uma pessoa como qualquer outra mulher. Com as suas dúvidas, com seus embates, com as suas dores e com as suas alegrias. Né? Exatamente. E mãe do bebê mais lindo do mundo. Mãe do João Pedro. Gente, a Lu trabalha numa área da nutrição muito legal, que até eu, às vezes, fico com um pouco de dúvida e fico lá, o que é isso mesmo que você faz? E fico perguntando. Que eu acho que é muito legal a gente falar aqui, porque faz sentido para muitas de nós e às vezes a gente não tem tanta noção assim. E é uma área que chama psiquiatria nutricional. E aí, para a gente começar a entender isso, afinal, né, Lu? O que é psiquiatria nutricional? Explica isso para a gente. Então, a psiquiatria nutricional, ela é a associação de duas áreas que estão totalmente ligadas, que é o nosso cérebro e o nosso intestino. Então, vamos falar de saúde mental e de saúde física. E que a gente não pode negar mais que essas áreas, elas têm uma associação extrema. E as pessoas hoje, nós temos duas epidemias de falar, a epidemia de saúde mental que veio pós-pandemia, de uma forma como um boom. E nós temos também a epidemia da obesidade, em que mesmo com tanto avanço, mesmo com novos medicamentos, os níveis de obesidade crescem exorbitantemente. Então a gente fala, tem alguma coisa errada. Sim. E nós temos muitos profissionais que atuam muito dentro do seu segmento e não entendem essa integralidade do ser humano, de falar, eu vou fazer o meu, mas eu não estou conversando com esse outro profissional que está tratando esse outro aspecto. A gente tem que olhar para o nosso paciente, a gente tem que olhar para o ser humano como todo o ser que ele é. Então, a gente tem que ter um atendimento multidisciplinar e a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, de uma forma mais macro sobre esse paciente, sobre esse indivíduo. Então, dentro da psiquiatria nutricional, a gente tem a parte, porque fala psiquiatria, então acho que o que causa talvez essa... eu acho que esse afastamento, né? Ou essa não compreensão mesmo. A dúvida. Porque tem um ponto que são os estigmas em torno da saúde mental. Sim. Então, trazer o nome psiquiatria entra já... um paciente, até dentro da psicologia também, a pessoa às vezes ela tem receio de falar, eu não falo que eu sou paciente deste profissional. A pessoa já tem um certo receio de expor. Parece até que, por exemplo, falar que eu faço terapia é mais chique do que dizer que eu vou ao psiquiatra, né? Hoje a gente vê sim, e tem a luta contra todo esse estigma em torno da saúde mental, mais pessoas falando sobre o assunto, mas ainda é um ponto visto como talvez uma fraqueza. Sim. Como ainda tem aquela questão do médico de doido. Essa pessoa então ou tem uma disfuncionalidade, ou essa pessoa não consegue lidar, essa pessoa precisa de medicação, e muitas pessoas usam medicação, mas as pessoas não falam que usam medicação. Mas elas usam medicação. E às vezes ela de fato precisa da medicação. Né? Mas hoje tem tanto o aspecto de as pessoas estão muito medicadas, uma medicalização, onde vem a automedicação, falar eu tenho isso, eu vou fazer uso, mas eu não conto. E ainda continua um estigma que isso às vezes atrapalha a busca pelo profissional. Sim. Porque o mundo que a gente vive é um ponto muito importante de ser falado. Não tem como a gente querer viver no mundo que a gente vivia. Então, muitos profissionais, tanto profissionais quanto não profissionais, que estão ali falando, né, para a população. Então, a pessoa fala, mas os nossos antepassados viviam dessa forma. Nós somos uma evolução dos antepassados, mas nós não somos os antepassados, a gente não vive naquele mundo mais. Sim. Então, o nosso ciclo circadiano,
ok, a melatonina começa a ser liberada 9 horas da noite, tem o seu pico, 2 da manhã. A gente tem um entendimento científico sobre isso, mas a gente tem um celular. E a gente tem uma exposição à luz, e a gente consegue colocar o dia até a hora que a gente quiser. E a gente tem à noite também, né? Porque a gente consegue fazer o blackout hoje. Então a gente tem pessoas que estão trocando o dia pela noite. Aí você quer que esta pessoa, vivendo nesse mundo globalizado, com alimentos industrializados, que não tem como, ela não faz a mesma alimentação do que aquelas pessoas. Ela nem caça, né, pra comer. Ela vai em um lugar, pega alimento e come, né? Amiga, vai não. A gente fica parado, você pede um iFood. Sim, chega pra você. Então, assim, entender a epidemia da obesidade, quando a gente olha com essa visão, fica muito claro, porque alimentos industrializados são alimentos que têm uma alta densidade calórica, a gente consegue colocar muita caloria em algo pequeno. Algo muito pequeno. Então, tem muitos pacientes que chegam no consultório e o relato, eu não como tanto. Mas aquele tanto que você está comendo, ele tá tão ele é mais, ele é equivalente como se você fosse comer um prato. Gente, uma das coisas que eu mais gosto de conteúdo de nutricionista no Instagram e tudo mais são as comparações do tipo, sei lá, 500 calorias, Sim. aí você come uma coisinha e aí depois tem um monte de coisa que você podia estar comendo, né? Exato. Salada, fruta, carne, arroz, até carbo, tudo ali. O arroz, o mito do arroz. Então as pessoas também, elas pegam algum alimento, crucificam aquele alimento como se ele fosse o problema de tudo. Então, nossa, o medo do arroz, o medo do pão. Eu acho que o medo do carboidrato, né? Sim. Tipo assim, o medo de tudo que não vou comer carne. Mas é assim, a pessoa tem medo de comer o carbo. E uma paixão pela proteína, né? Mas a pessoa tá comendo, ela tem medo de comer o carbo, mas ela tá comendo todo dia aquele docinho, aí ela pega aquela quitandinha, mas isso é um carbo, gente. Ele não tá ali desenhado do arroz, que virou um vilão, ou da tapioca, ou do pão. Mas ali está muito pior, porque ali nós temos a junção do que tem um efeito no nosso cérebro, como efeito é tão palatável que o nosso cérebro deseja. Então, falando de psiquiatria nutricional nesse aspecto, vamos desmistificar aqui, né, o termo da psiquiatria nutricional, que ela é a nutrição comportamental, então os aspectos psicológicos do ser humano, do nosso pensamento, a gente está convivendo com o nosso pensamento o tempo inteiro, a gente tem mais de 60 mil pensamentos no dia, então você convive com aquilo o tempo inteiro, não tem como falar que isso não vai impactar a forma como você tem uma relação com a comida. Também o que você viveu, a forma como nós fomos ensinados quando nós éramos pequenos, que também é um outro ponto dentro deste aspecto, então nós temos alguns pontos alguns segmentos dentro da área. Então, este ponto da psiquiatria nutricional traz, quando a gente está falando destes alimentos, gordura e açúcar. Para o nosso cérebro, o cérebro humano é um. As pessoas são indivíduos diferentes, mas o nosso cérebro é um só. Então, tem sistema de recompensa que ele vai funcionar como um sistema de recompensa, independente da pessoa que seja. Então, esse estímulo, gordura mais açúcar, ele tem um impacto no nosso sistema de recompensa muito mais alto. Sim. Exato. Gente, só para vocês também entenderem, porque a Luísa está falando sobre a psiquiatria nutricional, mas ela atende junto com a mãe dela, no instituto, né? Elas têm o Instituto Kyoto, que foi a nossa convidada do episódio anterior. E foi interessante porque lá também a Maura Rita falou sobre os 3 pilares, que seria psiquiatria, terapia, psicologia, né, e nutrição. E é interessante quando a gente pensa nesse formato, igual você falou, querendo ou não, né, o cérebro é um, né, as pessoas podem funcionar de formas diferentes, mas a gente tem uma fisiologia ali. Quando a gente pensa nesses 3 pilares, como eles funcionam, né? Porque às vezes a psiquiatria ela vem diagnosticar algum transtorno ou entender alguma coisa, a terapia vai ajudar, principalmente em alguns casos a terapia comportamental, e aí vem uma nutrição que acaba sendo uma nutrição comportamental também, então fica tudo integrado, né? E é engraçado a gente pensar o quanto que a alimentação interfere. Uma das coisas que a gente comentou foi o quanto que, às vezes, a gente está achando que tem algo, mas, na verdade, até aquele meme de Instagram, né? Você achando que você tem, sei lá, TDAH, que você está com depressão, que está não sei o quê, aí do outro lado mas só come sanduíche, não dorme, não treina, fuma, né? Faz um monte de coisa, e aí, mas não se cuida. Então, quando a gente vai para esse aspecto, onde a nutrição, a psiquiatria nutricional ou comportamental, enfim, vem acompanhar de exercício físico, qualquer ele que seja,
com terapia e um acompanhamento médico, o quanto que esse ser, que é único, ele consegue andar nessa sua unicidade ali, né? Com certeza, a sinergia entre as áreas, porque nós somos seres que temos várias vertentes dentro de nós. Sim. Então, do que você se alimenta, entra dentro de você. Então, de 90% a 95% da serotonina é produzida no intestino. Sim. Então, como que nós vamos negar essa relação, esse eixo intestino-cérebro? Não tem como. E é aquela coisa, né? O intestino, ele acaba sendo muitas vezes mais emocional do que o coração, né? Por exemplo, as doenças, quando a gente vai falar assim, do quanto é nítido essa relação. Então, o estresse, quando a gente fala de doenças do intestino mesmo, vamos falar da síndrome do intestino irritável, por exemplo, ela é totalmente ligada ao estresse. Então, a gente vê nestes pacientes, são pacientes que foram submetidos a situações de estresse. Sim. Então, um nível de estresse mais alto. Da mesma forma que as doenças psiquiátricas, os transtornos, vamos falar assim, psiquiátricos, então uma pessoa que tem depressão, a depressão em si é inflamatória. Ela vai trazer citocinas pró-inflamatórias para este organismo. E isso vai ter aspectos fisiológicos que vão se demonstrar de uma forma física. Sim. Então, quando você está ansiosa, quando uma pessoa está ansiosa, a nossa mão sua, tem gente que dá dor de barriga, tem gente que dá dor de cabeça. Como não? Sim, o que você sente, e vem uma cascata de neurotransmissores, você tem uma descarga adrenérgica em momentos e isso tá ali. Então, tudo tem que ser tratado na sua integralidade, não tem como você tratar um só. Sim, a gente estava até conversando aqui, antes da gente começar a gravação, o quanto que as emoções, né, elas têm relação com a alimentação. Né? Então, quanto que quando você está numa... É até aquela coisa, né? Estou muito ansiosa, como muito, estou muito nervosa, às vezes deixo de comer, terminei um relacionamento, emagreço, fico linda, né? Então, aquela coisa que acontece... Que bom! Assim, né? Que bom que termine, mas que bom, fica linda. né? Pelo menos. Então... Ai, gente, mas é legal a gente pensar no quanto que o nosso comportamento, quanto que o nosso estilo de vida, as coisas que estão acontecendo naquele momento, elas falam também sobre a nossa alimentação, né? E isso fica muito nítido. É claro que as pessoas elas não andam da mesma forma. Então, eu estava brincando com a Lu, falei, olha, eu quando estou muito ansiosa, eu sempre procuro a recompensa no doce. Sim. E às vezes não é muito, às vezes que seja uma bolinha de leite ninho por dia. Recompensa imediata. Mas ela tem que acontecer e às vezes quando está muito ansiosa tem que ser naquela hora. Quando eu estou muito nervosa, eu geralmente não quero comer. E quando eu estou muito... né, dependendo do ritmo de trabalho, tento fazer escolhas melhores, mas elas saem todas do horário e às vezes não dá para fazer uma escolha melhor. E a hora que você vê que você devia estar comendo 8 da noite, você já está comendo meia-noite, 1h da manhã, e já virou aquela coisa toda. Então, a relação com a alimentação, ela está toda integrada nisso, né? Eu acho que é tão importante a gente mostrar isso para as pessoas, porque tem hora que eu paro e falo, cara, parece que eu estou sentindo algo no meu corpo. E às vezes é só tipo assim, volta a comer saudável, sabe? Tipo, come direito, que tudo melhor. Come direito e bebe água. Sim. Um aspecto disso que você trouxe, dessa situação que é muito comum no consultório, acho que é o que eu mais vejo. A pessoa, no mundo tão cheio de funções, tão difícil de encaixar tudo que temos que fazer, e você juntar a fome fisiológica. Então, você chega no final do dia, naquele momento que você está falando, fome, você está com fome de verdade, você está com fome fisiológica. Junto com a fome hedônica, que é o apetite, que é aquela vontade de comer. A gente tem vontade de comer. Sim. Quando fala de comer emocional e tudo, é claro, não tem como. Quando a gente começa a mamar, quando a gente é bebê, o aleitamento materno, ele vem com a função de suprir, de nutrir aquela criança, mas passa um momento em que aquilo é um momento mãe-bebê. É um momento de aconchego, é um momento de carinho, de cuidado. Sim. Ali, na sua primeira relação com o alimento, você já tem isso. Isso. E tem isso, né? Tipo, parece que esse alimento me abraçou, né? Assim,
Hoje se fala muito sobre cozinha afetiva. Comfort food. É. Que aquele alimento, ou pode ser aquele alimento da sua infância que te lembra, igual a gente tem lá da escola, tem coisas que lembram a escola. Você come aquilo, igual o olfato pode ser, você sentir o cheiro do perfume de alguém. Sim, é igual o doce do meu avô que eu te contei, né? O meu avô faleceu já tem um tempo, e ele fazia um doce de leite muito específico, assim, era a receita dele. E minha tia conseguiu reproduzir esses dias. Então, quando eu vi aquele doce, gente, eu queria comer o pote inteiro. Porque era uma memória muito mais do que... Lógico, o sabor é muito bom, né? É um doce diferente. Mas é a memória do meu avô, né? Então... Eu tive um caso de uma paciente que dentro do consultório, nós como nutricionistas, a gente não pode olhar só aquele cardápio. Se você pode produzir o cardápio perfeito para aquela pessoa, com os nutrientes que ela precisa, tudo da melhor forma. Mas se aquela pessoa não conseguir aderir aquilo na rotina dela, você está perdendo o tempo dela e o seu. Exato. Então, eu tive um paciente que ele começou a engordar, e isso foi visto depois de muita conversa. Então, entra a nutrição comportamental nesse aspecto. Então, eu já tinha passado por diversos profissionais, nunca entendeu o motivo de ter vindo ganhado peso há 2 anos. Ele estava comendo, dentro da conversa, o que eu percebi? Ele estava comendo muito pão, mas era um pão que era a memória afetiva da avó dele. E a avó dele tinha falecido. Ele começou a comer pão para ter a lembrança dela. Aquele pão mantinha a avó dele viva. E ele engordou por este motivo. Então, tudo que é invisível, tudo que está no nosso cérebro, que você não vê, é muito difícil você mensurar, é muito difícil falar. A gente tem que tirar dali e colocar na visão do paciente. Sim. Né? Exatamente. Isso é tão interessante porque, assim, a gente vai, né, crescendo e vai também na busca do autoconhecimento e tudo mais, a gente vai conseguindo identificar melhor. Eu tenho trabalhado muito assim, quais são as coisas que são meus gatilhos em vários cenários, né? E eu percebi, morando em São Paulo, eu percebi que várias vezes aconteceram assim, cara, eu tô com muita vontade de comer uma comida muito gostosa. Mas assim, eu tô com muita vontade, queria comer agora uma coisa muito gostosa. Só que aí eu parava e falava, gente, mas por que eu quero comer agora uma coisa muito gostosa? Se tem 3 dias que todas as minhas reuniões são em restaurante e eu como comidas muito gostosas. Aí eu fui parar para pensar, como eu faço reunião comendo a comida muito gostosa, eu nem sei o sabor daquela comida, porque eu estou fazendo reunião. Você não está parando. E aí, para entender o que eu estou comendo. E aí eu falo, não, mas de fato, tem até hora que eu estou no restaurante, eu falo, peraí, sente o sabor, porque, né, você precisa de ter aquele momentinho ali. Mas era uma coisa assim, tão do tipo, estou indo trabalhar, reunião no jantar, reunião no almoço, reunião não sei o quê, que não era aquela comida gostosa que eu queria. Eu queria, não era só a comida, eu queria um momento, sabe, de sentar, de saborear, de, sei lá, de deixar a cabeça na caixinha do branco, assim mesmo, sabe, de nada. E depois eu fiquei pensando, falei, cara, isso é muito mais emocional do que eu tô conseguindo perceber. Sim. Sabe, então, tipo, aí eu tô em casa, eu não quero mais comer aquele ovo, porque eu tô com vontade de uma comida gostosa, que eu comi a semana inteira, mas que eu nem vi que eu comi. E aí entram todos esses aspectos que a gente falou. Exatamente. Então você conseguiu isso por conta de terapia. De terapia, de muita nutrição. Sim, muita terapia. A gente precisa de pessoas terapeutizadas. Se a gente não tiver isso, você não entender, você só conseguiu ter esse entendimento. Sim, por causa de terapia e de nutrição, né? Afinal, você é minha nutri. A gente tem que trazer. Não, gente, não é só. A alimentação não é só pegar. Houve momento mesmo, lá na época das cavernas. Sim. Comia porque tinha fome, hoje não é mais. A gente comia porque tinha fome, depois aprendeu a comer porque a comida está disponível, depois come porque viu, come porque chegou. Eu não sei como vai ser daqui para frente, o que vai acontecer, mas até o momento em que estamos é assim. É assim. Então, esse comer emocional vem de tudo isso. Então, o fato de ganharmos peso, ele envolve muitos aspectos. Eu vejo nos pacientes, principalmente nesses pacientes que ganharam muito peso, tem gatilhos, não? Tem gatilhos que te levaram àquilo. Nós temos os aspectos genéticos, nós temos os aspectos de microbiota, nós temos os aspectos psicológicos e nós temos os aspectos ambientais, a organização, que é essa questão de chegar em casa e você vai buscar aquilo palatável, porque você também já está com fome. Não, e tem a questão, é isso dos sentimentos mesmo. Assim, às vezes o dia foi tão estressante
Que aí você quer uma comida gostosa. Vem a questão da recompensa também. Que vem a recompensa, que é tipo, nossa, e é exatamente isso. Tipo assim, nossa, hoje eu podia ter surtado tanto, consegui não surtar, então agora eu vou comer, sabe? Tipo, é aqui que eu vou. Como se fosse... E não é, então, só poderia comer se eu tivesse corrido 2 horas, sabe? Tipo, porque a recompensa da corrida, e ok. Todo mundo, assim, no nosso cérebro, todo mundo tem a sua válvula lá de escape. Sim. Então, a gente tem que ter consciência de onde nós estamos usando ou para onde essa válvula de escape tem nos levado e mudar. Então, a atividade física, ela, mesmo que muitas pessoas ainda não tenham tido essa experiência prazerosa com ela, porque ligam muito à estética. Então, assim, meus pacientes eu proíbo, eu falo, olha só, atividade física, você não vai ligar à estética, porque isso é muito frustrante. Você não malha hoje, amanhã você está com o corpo que você quer. Sim. Não é assim que funciona. Então, você tem que ligar a atividade física com a sua saúde mental, gente, com a sua assim, ansiedade. Olha, eu vou falar, eu acho que a atividade física salva vidas, viu? Salva vidas. Porque assim, momentos muito difíceis, às vezes de muita tensão, de muito problema, ou de muita coisa ruim acontecendo, se a atividade física não estivesse ali, eu teria tido problema. Sabe, falo com tranquilidade, porque eu acho que o estar em movimento, sabe aquele momento meio depressivo da vida que você não quer fazer nada? E a atividade física te coloca em movimento, sabe? Porque às vezes você não quer fazer nada mesmo, tá ruim. Mas aí você não quer encontrar as pessoas, só que você vai pra atividade física, você libera, nem sei o que é que você libera. O que libera? Muita coisa, amiga. Endorfina, irisina. Não, libera esses negócios tudo que libera. GH, muita coisa. Mas tudo bom. Tudo bom. Sabe? E aí você fala, cara, parece que agora eu já quero conversar com alguém. Você nunca se arrepende de um treino feito? Não, nunca se arrepende. Mas o não feito, você sempre arrepende. Não fez, você se arrepende. O exercício físico, ele é o tratamento universal para depressão, para ansiedade, para os transtornos mentais, para o TDAH. E se a gente pensar, o exercício físico, ele está na nossa vida desde sempre, igual eu brinquei, né? A gente não caça comida hoje, mas se a gente parar para pensar, a caça era um exercício físico que estava ali, então colocava sempre o homem em atividade, né? Hoje as pessoas falam muito de longevidade, né? Porque hoje temos centenários e tudo. Mas assim, não é só viver mais, é viver com qualidade. Exatamente. É porque também chegar com 100 anos... 200 anos péssimo. Não precisa. Eu falo, eu quero viver enquanto eu puder viver bem. Né? Então, uma coisa que é extremamente importante, eu bato muito na tecla, músculo. Para longevidade... A gente já viu até questões de alguns famosos que tiveram acidentes e tudo mais... que os médicos falam, só sobreviveu porque tinha músculo. Tem músculo. Músculo é a sua chave da longevidade, com qualidade. Com qualidade. A chave da sua longevidade de qualidade é o músculo. Então, você tem que valorizar muito o seu músculo. O músculo é muito importante para nós. Sim. O agachamento vale, viu, gente? Ele tem seu valor. Exato, o exercício físico não é para a estética. A estética vai vir como... Eu falo que é um bônus. É um bônus. Mas tem o exercício físico como seu aliado da vida. Sim. Porque ele é a chave. As pessoas falam muito assim, estamos com sobrepeso. Eu falo assim, estamos com falta de músculo. Sim. Estamos com falta de músculo. Porque querendo ou não, vem acompanhado do outro. Sim, né? Que é a composição corporal. Mas eu falo nesse aspecto de valorizar esse ponto também. Sim. Né? Não é só, eu vou fazer a dieta do suco que eu tô perdendo, mas eu tô perdendo músculo, às vezes eu nem perco gordura. Não, vamos valorizar nossos músculos. Eles são muito importantes para nós. Exatamente. Mas é interessante, e eu acho assim que hoje eu uso algumas estratégias para tentar manter a alimentação, manter o peso pelo menos ali assim, né, sem sair muito daquilo e tudo mais. Que basicamente morando sozinha também é mais fácil, né? Mas tento não ter doce em casa. Não ter, gente. Porque assim, você vai estar a louca do doce. Exatamente. A única coisa que você tem é ovo e água. E salada. Amiga, isso é um ponto que as pessoas lutam muito porque a gente vê pessoas da mídia falando muito assim, você é fraco, você tem que aprender a lutar contra isso. Gente, a gente tem que saber seus limites, a gente luta demais na vida. Não lutando contra isso não, porque a gente já luta contra o nosso pensamento o tempo inteiro. Luta contra o que você tem que lutar, né? Exato, você vai botar ali, se botar aqui o que eu mais gosto, é claro que eu vou pegar, é só você não ter. Se tiver churros aqui, a gente vai comer ele todo, vai comer ele inteiro. A gente gosta. Então, você não tem que ficar ali se submetendo a esta situação de estresse, não. Sim, eu também acho, concordo total.
Isso eu acho que é fundamental também. Eu acho assim, luta as lutas que você tem que lutar. Para de inventar luta, sabe? Tipo, já estamos lutando Já é demais. difícil, você ainda inventa uma moda, já tá difícil, ainda traz um aspecto para falar, agora eu preciso... Não para de inventar a luta. Mas olha, eu faço isso, eu tento não ter doce em casa. E eu sempre deixo carne pronta, ou pelo menos assim, air fryer eu acho que é o maior aliado da vida hoje. Sim, Então eu deixo sempre carnes que eu posso colocar no air fryer, que é o tempo do banho, e a carne fica pronta. Deixo legumes cozidos, que também se você quiser fazer diferente, é só colocar no air fryer também, junto com a carne, que aí ele já fica mais assadinho. Salada limpa e fácil ali. E é isso. A organização, que você tá falando é da organização. Da organização, para tipo coisas, coisas que eu faço para tentar manter o meu dia, mesmo corrido, mesmo estressante ou mesmo, sei lá, num dia difícil, fácil de ser essas executado. coisas que estão ali, sabe? É o que tá ali. E aí deixa o whey, que aí o whey ajuda um pouco às vezes até no paladar mesmo do doce. E é isso, sabe? Deixa aquilo ali, tenta trabalhar com aquilo que tá ali. E iFood geralmente não é uma opção. Eu nem lembro que existe iFood, geralmente. Que bom. Porque se eu deixar isso, aí parou, eu não preciso Se organizar em você casa, porque ele vai ser deixasse sempre uma desculpa. Mas ali aquelas o Doritos, os Cheetos, Não. não sei, acabou, você não vai... Acabou, já era, acabou. já era. Que é o que a maioria das pessoas faz. Sim. Não, se isso tá ao alcance... A nossa criança interior não consegue se comportar. Não, gente, se você for parar para pensar, se você for, eu falo isso muito para os pacientes. Ele fala assim, nossa, para quem não gosta às vezes de uma salada, para quem não gosta de legume, eu falo assim, você gosta do arroz porque você tempera ele. Pega Sim. o arroz, você come ele ali sem o gosto, alguma coisa, você não é bom. Uma mandioquinha é muito mais gostosa, mas é porque você sabe preparar. Então isso que você faz de deixar, vou colocar na air fryer. Tem que ter todo o preparo, gente. Gente, e assim, eu sou muito do tempero. Eu gosto de comida temperada, muito assim. Comida pouco temperada Sim. nem vem. Sim. Gosto de muito tempero. Então, é isso que eu faço. Bom. Joga muito tempero. Faça sem como ser bom. Exato. Tem como ser bom. E aí tem muito aquela questão também do, então eu posso colocar um sal? Pode, gente, dentro do miojo que você está comendo, ou do refrigerante que você está comendo, daquela bolacha, aquilo lá tem muito mais sódio do que o salzinho que você colocou. Eu não sou a favor dessas coisas meio... Tipo assim, o sal... não tô comendo nem sal. Pra mim é muito pouco, sabe? Tipo assim, é um negocinho que ele... Se você fizer todo o resto certo, não é aquele sal que vai atrapalhar. É que a pessoa ela não contabiliza o industrializado, ela não contabiliza a bolacha, o picolé de todo dia depois do almoço, não contabiliza aquilo, mas aí o sal ou o arroz... É o grande vilão. Nossa, é o que acabou com a vida da pessoa. Não é. Sim, exatamente. Mas eu gosto muito de falar sobre essas questões do comportamento, porque eu acho que isso é tão real pra gente, né? É uma luta de todo mundo, assim. Todo mundo. O tempo todo. Eu acho que é a nossa grande luta, talvez. Tratar essas questões de comportamento, porque todo dia a gente sente, a gente come. Então, assim, são duas coisas que estão ali no nosso dia. E às vezes as coisas acontecem por impulso, sabe? E ninguém é um peso, ninguém é um número na balança, foi um comportamento que levou aquilo. Exato. Se não, eu sou um número. Não, algum comportamento levou a isso. Sim. Então, o comportamento... E assim, seja ele, eu acho que é importante dizer, seja ele um número alto ou um número baixo, porque os dois são prejudiciais. Sim, os extremos, né? A romantização dos extremos, ela é muito ruim. Exato. Então, a magreza excessiva não é legal. A gente vê casos que levam à morte dos pacientes, é um sofrimento daquele paciente. Eu já vi casos que me marcaram, até mesmo de famosos mesmo, em que a pessoa está, às vezes, com um câncer e ninguém sabe, ela ainda não trouxe para a mídia, e está todo mundo lá, nossa, parabéns, você está muito bem. Não, a pessoa está num sofrimento real, e a pessoa que leva à morte. E houve, de fato, uma romantização da magreza, né? E aí a gente entra até no próprio tema dos padrões, né? Sim. E a magreza foi algo que veio como algo muito positivo. Foi por muitos anos algo que era muito desejado, que levou a muitos transtornos. Eu já tive transtornos alimentares que vêm disso, de você ter aquele ideal e não é saudável, porque foram momentos em que eu fui menos saudável da minha vida. E ninguém sabe o que está por trás daquela imagem que você está vendo. E hoje a gente vê também o oposto. A romantização da obesidade, que
a obesidade é uma doença, não tem como a gente negar. Então, a doença é tudo aquilo que atrapalha a sua vida, que te traz aspectos negativos, e a obesidade traz. A obesidade é uma doença. Então, romantizar... No ano passado, eu vi 4 casos de blogueiros e blogueiras do mundo plus size de falar assim, vamos deixar, tá tudo bem, e que morreram. Então, nós não podemos romantizar nenhum dos extremos. Eu acho que é uma luta mesmo pela saúde, né? E é lógico que nessa luta pela saúde tem um espaço muito grande para você ser mais magro ou para você ser um pouco mais, nem sei, né? Tá difícil a gente pensar num termo. Mas talvez para você ter um pouco mais de peso, digamos assim. Mas eu acho que dentro de saúde a gente tem esse espaço. Exato. A gente tem esse espaço. Quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando de uma coisa que passa desse espaço, né? Até muito provavelmente pela Organização Mundial da Saúde, né? E uma magreza extrema também que passa desse passo. Quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando de doença. A gente não está falando de uma pessoa... de uma pessoa que está com... Que não está nesse padrão ditado. Exato. Acho que é exatamente isso. Porque as pessoas ficam muito... É esse medo mesmo, né? De falar, posso falar magro? Posso falar gordo? Eu posso falar o quê? Né? Porque a gente fica... A gente está nessa geração onde tudo é motivo para muito ativismo, né? Sim. E quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando daquilo que sai do que é saudável. De levantar muita bandeira, mas eu falo isso com propriedade, de falar que a obesidade, e aí não é o que a pessoa está escutando de, mas então está falando que eu... Não, estou falando da obesidade e doença. Sim. Onde a gente tem uma síndrome metabólica, onde a gente tem um paciente com alteração nos exames glicêmicos, nos exames triglicérides, a gente tem alterações neste paciente, ela tem uma pré-diabetes, ela tem níveis inflamatórios maiores. Que é exatamente isso, a gente está falando de uma questão que sai do que é saudável. Exatamente. Né? E isso serve para os dois extremos, é uma coisa que a gente até comentei em um dos nossos episódios aqui com outra convidada, dizendo que eu sempre digo que os polos são burros, né? E os extremos, nesse caso, não são saudáveis. Não são. Né? Porque existe um lugar, e existe um lugar que ele é muito grande, né? De tipo assim, de peso que você pode ficar, que você vai estar saudável. Então, ir para um extremo ou ir para o outro é prejudicial. Exatamente. É prejudicial. Então, acho que isso é interessante. Só que isso casa também muito com uma pauta que eu acho que ela é muito válida. Você falou sobre alguns influenciadores que morreram e tudo mais. A gente tem a grande questão das mídias, principalmente das redes sociais, né? Que hoje gera dores em vários sentidos. Nossa. Traz ansiedade, traz uma ilusão sobre um estilo de vida, sobre uma possibilidade. Então, traz uma gama de possibilidades. E aí, quando a gente entra no sentido da padronização, ou do ideal, ou não do ideal, da idealização daquilo, a gente vai em pontos muito sensíveis falando daquilo que é rede social, daquilo que é mídia digital. Como que tem sido isso hoje no consultório? Nossa. Assim, a mídia social hoje ela é um dos grandes vilões, porque, em primeiro lugar, essa comparação irreal. Porque você se compara com uma imagem editada, programada, com luz, né? Assim, desenhada de alguém no seu momento real, verdadeiro, e aí você deseja aquilo que não existe. Sim. Então, é uma coisa que não existe. É como se você pegasse o seu celular, depois, você acabou de acordar, sem maquiagem, sabe, tipo, a cabelo todo desgrenhado, aquela loucura, pegasse o celular, abrisse e visse uma pessoa dando bom dia com conteúdo que não foi feito naquele dia. E aí, essa é a grande questão. Por mais que as pessoas falem que estão mostrando a vida real e tudo mais, em regra, aquele conteúdo bonito, 7 horas da manhã, ele foi feito em outro dia, 4 da tarde. Então, você olha para aquilo e você fala, pô, mas eu queria essa vida, eu queria ser assim. E não é. E não é desse jeito, sabe? Muito dificilmente você vai ver alguém, e mesmo que a pessoa acorde e ela coloque a câmera com filtro ou sem, existem filtros que a gente faz na vida real, a harmonização facial é um deles, né? Então, assim, e não tem problema essas coisas, mas tem problema essa comparação ser algo tão extremo e é prejudicial. Então, quando a gente olha, teve até uma coisa que eu achei muito legal que você comentou,
quando a gente estava conversando em algum momento, que você falou, aquela pessoa que está na foto da capa, nem ela se reconhece ali. A mulher da capa de revista não é a mulher da capa de revista. Exatamente, porque assim, a gente, se você pegar aquela mulher e ver ela na foto, eu até brinquei com a Lu esses dias, eu vi uma foto de uma modelo e eu falei assim, nossa, ela tá maravilhosa. Ok, tava mesmo. Mas depois eu vi a foto não editada. E eu falei, nossa, mas... E ainda brinquei com você, né? Falei, nossa, mas o corpo dela é muito parecido com o meu. E você falou assim, nossa, mas muito, né? Tipo, a gente olha às vezes não se compara, ou a gente fala, pô, eu tenho que melhorar muito, porque você olha pra ali e fala, nossa, eu tô cheia de celulite, essa menina ela não tá. Gente, todo mundo tá cheio de celulite se você é mulher. Raras exceções que não, e algumas ainda com interferência. E, o que ok, mas o que eu estou dizendo é, no mundo natural e no mundo que a gente vive, real, essas coisas são normais, a gente entra num nível de comparação muito grande. Então, eu acho que esse talvez seja o grande problema da padronização, e a gente nem sabe, né, na verdade, qual que é esse padrão, qual que seria o padrão, principalmente no Brasil. E é engraçado a gente pensar que num país como o Brasil, a gente tem um problema de falar sobre uma padronização até da magreza. Porque no Brasil, a grande maioria das mulheres tem bunda, tem coxa, não são desse jeito. E aí a gente fica numa luta que é totalmente irreal, até fisiologicamente. Em primeiro lugar, a gente tem que aceitar como nós somos. A gente sempre tem que... Eu não sou contra a gente buscar a nossa melhor versão. Claro que nós temos que buscar a nossa melhor versão, mas nós não podemos ir contra quem nós somos, porque senão você vai ficar a vida inteira lutando contra aquilo. Uhum. A gente tem que se aceitar em primeiro lugar. Não vai. Então você tem que se aceitar em primeiro lugar, entender tudo que você tem de belo. Todo mundo tem algo belo, porque também tem aquela questão assim, eu quero ter a barriga da fulana, o bumbum da fulana, não sei o que da fulana, você quer ter tudo. Gente, isso não existe. Então vamos entender quem nós somos e fazer o melhor de nós mesmos, sermos a nossa melhor versão. Quando a gente aceita isso, sabe aquela coisa do tipo assim, e é tão legal, por exemplo, quando a gente vai e faz uma coloração, por exemplo, e aí você descobre a cor que fica bem em você. Você descobre o estilo do seu corpo e você coloca uma roupa que valoriza o seu corpo. Você para de falar que eu quero ser como o outro, sabe? Porque é um negócio que você fala, cara, eu tô tão bonita com isso, que eu não preciso de estar tão bonita como o outro, eu preciso de estar tão bonita como eu. Exatamente. Sabe? E isso vai mudando muito a nossa ideia. Só que assim, gente, convenhamos, ser mulher é muito difícil. É bom ser mulher, mas tem maravilhoso, eu amo, quero ser mulher. Mas nós temos esses pontos que quanto mais a gente falar sobre isso, mais também a gente desmistifica. Sim, sim. A gente tem que falar sobre isso. Exatamente. E eu acho que é importante essa fala, porque vai trazendo para outras mulheres uma leveza de falar, pô, aquela pessoa que eu admiro tanto, aquela pessoa que eu acho linda pra caramba, ela também tem seus desafios. Todos nós Todo mundo tem, mas a gente tem uma coisa de falar assim, aquela modelo, aquela influencer, aquela pessoa não tem. Quando você vai conversar com a pessoa ele fala, cara, eu nem me acho bonita. Sim. Ou, eu queria melhorar isso no meu corpo. E aí você vai vendo que aquela pessoa também tem uma questão de imagem. Então, quando a gente consegue ajustar a nossa imagem, entender essa imagem tem a ver com processos de talvez terapia, de autoconhecimento, às vezes de sofrimento também, para entender essa sou eu e se amar e amar o que você tem de melhor, cara, isso salva vidas também. Isso é life changing totalmente. A gente viu muito esses dismorfismos mesmo, a pessoa com esses transtornos dismórficos corporais nos filtros, que na hora que você se vê, você não se vê, e aí você vê uma outra imagem. Gente, e tá muitas ficando complicadíssimo, né? Como que é o nome daquele aplicativo que as pessoas passam depois da foto, de edição? Gente, assim, tá ficando muito complicado. Porque o primeiro acho que foi o filtro, e aí vem um aplicativo que traz também. Só que o aplicativo, assim, depois da inteligência artificial, tem uns aplicativos que você não consegue identificar se aquela foto foi tirada pela pessoa ou pelo aplicativo, do tanto que ela se muda. Eu já vi inteligência artificial, assim, fazer fotos tão reais de pessoas que a pessoa usa aquela foto que a inteligência artificial que fez. Sim, só que você sabe que não é. Não é. O rosto tá uma boneca ali. Tá o filme da Barbie, praticamente. Não, então, isso é uma coisa, por exemplo, esse dia eu estava vendo uma modelo, e ela postou uma foto e eu falei, nossa, maravilhosa. Depois encontrei pessoalmente e eu falei, cara, pera, eu tenho que refazer a imagem dessa pessoa na cabeça. Porque era tanta edição que a hora que você via, você falava, e não é que a pessoa era feia, era outra pessoa. Entendi. Não é isso. Não é que uma tá bonita e a outra tá feia. É que são duas pessoas diferentes. Sabe? Então, uma pessoa extremamente do digital, porque ele tem filtro, inteligência artificial, tem face app, tem um monte de coisa, e uma pessoa real. E isso não é novo.
Então, hoje isso é mais claro porque isso permitiu que as pessoas fizessem por conta própria. Mas quando você traz esse aspecto de a comparação com aquela mulher, eu que já tive transtornos alimentares, na infância eu já fui modelo. Lá na infância, quando eu converso com amigas minhas que viveram isso, todas desenvolveram transtornos, sofreram muito. E a gente sabe que, vou dar um exemplo, não hoje, mas naquela época isso já existia. Para uma capa de revista ou para uma foto, você tem um momento em que você vai fazer uso, você faz uso de laxante, você faz uso você fica horas em jejum, você não come, você usa supressor de apetite e anorexígenos, um monte de coisas para você estar naquele momento, e naquele momento existem pessoas fazendo com que você tem um maquiador, tem tudo muito pronto para aquela capa, para aquele momento. Então isso veio tanto nesse aspecto meu vivenciado, quanto na minha primeira paixão dentro da nutrição, que foi a nutrição esportiva na época. E quando eu fui entender que aquilo não significava saúde, eu já fui atleta, então eu já tinha vivenciado o outro lado. Mas quando eu via, então, por exemplo, os atletas, os bodybuilders mesmo, assim, então eu via mulheres no palco, eu falava, nossa, eu acho isso bonito, acho muito, demonstra muita autocontrole, exatamente. E quando você vai ter o lado de profissional que faz isso, você coloca o corpo num sofrimento. Então, a pessoa, para estar ali, ela começa consumindo 10 litros de água para chegar em 0 litros. Para você pegar o carboidrato. Então, assim, não foi assim, oi, tá tudo bem, estamos aqui conversando e eu comi aqui. Não, não foi. E aí você entra com medicações, você entra com medicamentos de todos os tipos, porque assim, também não vou citar nome de medicamentos, mas você está usando de diversos artifícios para aquele dia e aquele momento. E tinta, tudo que você puder fazer para que aquele momento seja muito bonito. E na hora que a pessoa sai dali, você leva o corpo num sofrimento extremo. Então, a pessoa consegue ganhar 10 quilos num dia porque ela voltou a consumir carboidrato. Então, isso para o corpo não é bom. Então, aquela imagem não é sinônimo de saúde. Sim, faz sentido. Eu particularmente, e aí a opinião de cada um, né? Mas eu particularmente gosto muito das coisas que são potencializadas e são melhoradas, mas que elas não te modificam 100%. Sabe? Então, seja uma cirurgia plástica, seja uma harmonização, seja emagrecer ou engordar, seja, enfim, o que for, eu gosto muito daquilo que parece mais natural, porque parece mais saudável também, parece mais real, parece mais palpável e alcançável também. Essas coisas assim, desse corpo muito em sofrimento, ele também me assusta um pouco, sabe? E essa modificação total, do tipo assim, é como se a pessoa não gostasse de nada que há nela. E aí você fala, cara, não, quero melhorar o nariz, quero melhorar a boca, quero melhorar... Ok, mas é aquela melhora, não é aquela coisa que você coloca 3 ml de boca, 4 ml, 5 ml, sabe? Tipo assim, que você pega um nariz que não cabe no seu rosto e coloca ele ali. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Só que a gente tá perdendo E o profissional também tem que ter. O profissional também. Mas a gente tá perdendo um pouco esse feeling, às vezes, sabe? De vai indo, na hora que você vê, tá no exagero que não... Sim, isso tem sido muito visto, assim, que eu acho que é a perda da identidade. Sim. De você realmente não querer ser você mesmo. Acho que vem muito dessa perda de identidade. Isso faz sentido. E algo que eu acho que é importante a gente pensar, porque é uma dor muito real no mundo feminino. Eu vejo em muitas amigas mesmo, que vão e aí são influenciadas por alguém... algo que foi dito, algo que foi imposto, e muitas voltando atrás. Né? Porque tem pessoas que as amam também para falar. Tipo, presta atenção nisso. Você não precisa disso, não tá legal. Porque toda mulher tem a sua beleza. Sim. Né? Então, realmente, nós não estamos falando hora nenhuma de, nossa, não devo buscar a melhor versão. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Estamos falando que nós, mulheres, temos que ser as nossas melhores versões. Sim. Mas não sermos outra pessoa. Exatamente. É isso. É tipo assim, quero ser eu na minha melhor versão. Exatamente. Mas o outro é o outro. Exatamente.
E isso faz muita diferença, porque essa ideia de querer ser o outro, ela é muito dolorosa. É um sofrimento diário, um sofrimento que consome. Você vê nitidamente aquela pessoa, eu já tive pacientes, aí no caso foram pacientes mesmo, que tem esse transtorno dismórfico e a pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga. É muito então doloroso. Tem que ter intervenções e muita empatia, que eu vejo que falta muita empatia hoje. Sim. E falta talvez também a expressão da empatia, porque a gente vê a expressão do contrário. Então é muito fácil você esconder atrás de uma tela, porque na frente a pessoa não falaria aquilo. Eu quero ver quem falaria aquilo que está sendo dito, escrito ali na frente da pessoa. E é um negócio que a gente comentou, a Lu não estava na gravação do episódio da mãe dela, mas a gente comentou no episódio da sua mãe sobre um vídeo que eu vi de uma amiga que dizia assim para outra. Eu não lembro exatamente a fala, mas era alguma coisa assim, você fala para você mesma que seu cabelo tá horroroso? Ou, quer dizer, você fala pra mim, tipo... Eu chego pra você falar. Você falar, amiga, seu cabelo tá horroroso, nossa, é ridículo, que maquiagem feia, que não sei o quê. Ou, seu nariz tá péssimo, sabe aquela coisa? Você não fala, mas você fala assim com você. Sim. Entendeu? E aí, por que a gente faz isso? Então, é aquela coisa de... às vezes a gente tá olhando pra uma amiga e falando, amiga, você tá comendo muito pouco. Ou dizendo, você tá comendo muito, tem alguma coisa que não tá legal aí. Ter o cuidado, né? Ter esse cuidado, só que a gente não faz isso nem com a gente. Isso é verdade. Sabe? Então, às vezes quando a gente tenta sair um pouquinho desse universo e vai para um universo onde eu consigo olhar como de fora, eu consigo me dar esse conselho. Se colocar em terceira pessoa. Exato, porque é muito importante, porque você consegue dar o conselho para você que talvez você estaria dando para sua amiga, mas pra gente é uma dificuldade de ser gentil com a gente mesma. Sabe? E isso é uma coisa que a gente tem falado em todos os episódios aqui, e o que está muito legal. A necessidade de sermos gentis com nós mesmos. Sabe? A gente é gentil com o outro, a gente precisa falar uma verdade para o outro, e às vezes a gente toma muito cuidado para falar aquela verdade, porque a gente sabe que vai ferir. Mas quando é para falar a verdade para nós mesmos, a gente descasca. Sabe? Tipo, calma. Né? Fala, calma, olha, isso não está legal, vamos tentar melhorar? E amanhã a gente faz um pouco melhor do que hoje, sabe? Se a gente também tivesse a gentileza com a gente de eu não preciso ser o outro, eu nem quero ser o outro, eu quero ser eu, sabe? No que melhor que eu tenho para oferecer, para mim e para o outro. E é muito aquilo, né? Quem não cuida de si mesmo, não consegue cuidar do outro, porque você não está cuidada. Então, quando a gente se cuida, a gente consegue entregar para o outro também. E eu acho isso muito importante. Que é o que te faz único, né? Que é o que te torna único. E aí, muitas vezes, a pessoa perde essa identidade querendo buscar algo mais do mesmo, sendo que o que você é, só você. Só você. Só você. E eu acho que gente, um belo de um desperdício. Querer ser o outro, sabe? Porque o que você tem para entregar, sabe? A beleza que você tem, e quando a gente está falando de nutrição, acaba estando muito relacionada à estética, embora a gente está tentando falar de saúde também, né? Mas aquilo que você tem para oferecer, seja na sua habilidade, seja na sua beleza, porque afinal também é muito bom olhar para uma pessoa bonita e você está deixando de oferecer porque você está tentando ser o outro, sabe? Eu quero ver a sua beleza, quero que você veja a minha e não quero que você veja outra pessoa. Isso transparece. Isso transparece. A pessoa que está bem com ela, quando a gente fala isso de buscar demais ser o outro, você pode fazer tudo de artifício, mas não dá certo e não tá legal. Aí você vê aquela outra pessoa, mas que já se aceitou, essa pessoa tem uma luz que torna ela tão bela, tão resplandecente. E é muito aquela coisa, né? O mundo precisa de você. De mim ele já tem, né? Ele já tem, ele precisa de você. Né? Não precisa que você seja uma cópia minha ou da Lu, ou de quem quer que seja, né? Ele precisa que você seja você, porque quando você cumpre seu papel. Exatamente. E é isso que a gente precisa de você. E você passar a vida em sofrimento tentando ser outro, exatamente, desperdício da pessoa que você é, então... É um desperdício. Gente, pensa que tristeza se o mundo fosse todo mundo igual. Não, pelo amor de Deus, nem eu ia querer ficar aqui, não. Pensa, mesmo se fosse igual a mim, se fosse igual a mim também eu ia querer. Milhões de pessoas só olhando pra Me amo, acho que eu tenho coisas maravilhosas, mas eu não queria um mundo igual, sabe, só de mim. Não, porque é na diversidade que a gente encontra as coisas mais legais, mais bonitas, assim. Sim. E a gente tem essas trocas. E eu só sou
possível ser eu, porque na diversidade eu me encontrei. Exatamente. Né? Senão também não existiria eu, seria outra coisa totalmente diferente. Né? Sim. Então não, seja você, a gente precisa que você seja você, né? A gente precisa de você. E isso é muito legal. Lu, deixa um recado para as mulheres aí sobre tudo isso que a gente conversou. Vou tentar resumir tudo isso. De saúde, de padrões, de ser quem você é. Eu acho que você, mulher, é muito importante que, em primeiro lugar, você se aceite dentro de toda a beleza e individualidade que você nunca vai encontrar em nenhum lugar do mundo. Porque o que eu sou, com a minha história de vida, com as minhas vivências, com os pais que eu tive, com as pessoas que eu encontrei no caminho, com os livros que eu li, com as conversas que eu tive, com os ensinamentos, com os pensamentos e reflexões, isso nunca vai ser reproduzido. Não. Isso nunca vai ser reproduzido. Então, o que você é único, é especial. Sim. Nós sempre temos algo para oferecer, da mesma forma que sempre temos algo para aprender, nós sempre temos algo para oferecer. Então, tudo que nós trouxemos de buscas positivas, se tratando de sermos as nossas melhores versões, então, de atividade física, de fazer terapia, tudo isso são pontos que nós devemos buscar para evoluirmos como seres humanos, para entendermos o nosso propósito, para termos eu acho que o autoconhecimento, ele tá muito atrelado à confiança, essa autoconfiança. Então, quando você se conhece, você entende o seu poder, você entende o bem que você faz no mundo, não é só a estética. Então, eu estou dando uma palavra de uma mulher, de uma pessoa que sente, de uma pessoa que já vivenciou e também de uma pessoa que está do outro lado vendo pessoas com esse sofrimento, que quando você se encontra, e também tem muito essa questão de se reconhecer com pessoas que você está em lugares que te fazem bem. Acho que se não te faz bem, exclui. Sim. Se não está fazendo, não está te agregando, para de seguir. Tudo que for negativo, vamos tirar o que é negativo, sabe? Você precisar ficar vendo aquilo que está te incomodando, Gente, o que não está te fazendo bem, você tira da sua vida. Sim. Você não precisa ficar fazendo isso. E se encha de pessoas que querem seu bem. Dê valor e enxergue as pessoas que te amam e aquelas palavras das pessoas que te amam, porque quando a gente pensa nesse aspecto único e exclusivo da beleza que a gente estava falando de estética, as pessoas que você mais ama na vida se não é por conta disso. Se você parar para analisar o maior amor, e até as que você ama, o maior amor que você tem, nunca foi por esse ponto. Não, você fala, por que você ama fulano? Você nunca começa porque ele é bonito. Isso nunca foi um ponto. E tem muitas pessoas que a gente vê lutando naquilo ali e deixam de ser amadas e falam, nossa, mas a fulana nem é tão bonita quanto eu. Porque esse não é o ponto. Exato. E se você ficar nessa busca constante disso, você vai se encher dessa irrealidade e o resto vai ficar. Então, pare para ver as dádivas diárias da sua vida, enxergue as palavras de amor de quem te ama, não deixe a palavra de uma pessoa que você nem conhece, às vezes na rede social, uma pessoa que não sabe nada da sua vida, te afetar de um jeito que tudo aquilo que as pessoas te amam e estão ali, aquilo te afeta, nossa, meu dia acabou. Não faça isso. Sim. Não faça isso. Porque isso, a gente vê que é algo que tem trazido muita dor, assim. O slogan da revista Revolution é porque existe uma revolução em cada mulher. E eu acho que uma das grandes revoluções que nós podemos fazer é nos conhecermos e nos tornarmos a nossa melhor versão. E não nos tornarmos outra pessoa. E eu espero que você possa viver essa revolução em você e fazer essa revolução ser real em você. Então, o mundo precisa de você, a gente precisa de você. E, por favor, seja você. Obrigada por assistir mais um episódio. Esteja com a gente no próximo. E, Lu, obrigada por estar com a gente. Amiga. Que venham mais 30, 60, 90 anos de amizade. Exatamente. Com por qualidade. Favor, com qualidade. Com músculos. E falando uma para outra, você está passando do ponto. Exatamente. Com autoaceitação e terapia e todo o pacote completo.
Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio.